Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. E aí, pessoal, começou mais uma Mente Aberta, o programa que fala sobre temas da atualidade e debate sobre eles. Grazi? E o nosso tema de hoje, quem vai falar é a Bel. Então, rufem os tambores e vamos lá. Tcharam! Reforma agrária! Legal, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nesse programa nós iremos explicar para vocês o que é reforma agrária, como surgiu, o porquê de ter surgido, os movimentos que agregam uma reforma agrária e como aconteceu isto. Então, vamos lá, gente? Enfim, hoje vocês vão conhecer tudo sobre o tema, né, Grazi? É, exatamente, tudinho. A gente pesquisou bastante para informar vocês, viu? Então vamos lá, gente. Bom, a reforma agrária, ela é uma reorganização da estrutura fundiária. Ou seja, ela seria a redistribuição de terras que não estão sendo usufruídas para aquelas pessoas que não têm onde plantar e morar. O objetivo desse projeto é que haja uma melhora das condições de vida na parte rural, já que ainda é uma área muito desfavorecida economicamente. Legal, Bel, mas tipo... É um tema que não sai da atualidade... Não, peraí. Esse terreno que elas recebem, de onde surgiu? Elas só recebem esse terreno? Bom, o governo ele compra ou desapropria terras de grandes latifundiários, que são proprietários de grande extensão de terras, e vai daí por diante. A maior parte aproveitável não é utilizada e distribui lotes de terra para famílias camponesas. As condições para desenvolver o cultivo, sementes, implantação de irrigação e eletrificação, financiamentos, infraestrutura, assistência social e consultoria. Bom, tudo isso é oferecido pelo governo. Então, basicamente, eles compram a terra dos latifundiários e recebem as condições para cultivar na terra. Basicamente isso. É isso aí, gente. Nossa, gente, vocês devem estar pensando, que legal receber um terreno comprado pelo governo, onde eu posso cultivar e plantar, e eu não vou gastar nada por isso. Exatamente, é muito legal mesmo, só que para que ocorra isto, os camponeses tiveram que lutar muito. E houveram várias lutas que o Yuri vai complementar para vocês daqui a pouquinho. Mas focando aqui, ó. Voltando um pouquinho lá pro fundamental, história. Quem lembra das capitanias hereditárias? Na época que os portugueses chegaram ao Brasil. Então, tudo começou nesse sistema, porque as pessoas recebiam pedaços de terras muito grandes. Então, eram pedaços de terras muito, muito grandes e não existiam muitas pessoas, assim. Só poucas pessoas recebiam esses pedaços. E esses pedaços hoje são equivalentes a alguns estados. Então, imagine, uma pessoa recebendo uma área do tamanho de São Paulo. É muita coisa. Grazi, normalmente essas pessoas, elas usam todo o território delas? Então, naquela época, elas não utilizavam todo. Porque... existia uma limitação. Quem lembra dos bandeirantes? Então, os bandeirantes foram que exploraram esses terrenos. Porque na época existiam muitos índios e escravos. E como os portugueses tinham acabado de chegar no Brasil, os índios falaram: o que está acontecendo? Os portugueses chegaram, estão tomando a minha terra e eu vou ficar aqui parado? Não, então quando os portugueses forçaram, assim, iludiram os índios com o escambo, que era dar, por exemplo, um espelho, e como os índios não conheciam, os portugueses forçavam ele, assim, iludiam, manipulavam para eles trabalharem, os índios não aceitavam isso, portanto... Houveram as guerras. Portanto, houveram vários conflitos, e pros donos dessas terras, eles não queriam que acontecesse conflitos perto deles. Então, eles só se limitavam a uma pequena parte dessas terras. E, desde aquela época, as pessoas têm sofrendo com isso. Porque é uma desigualdade muito grande, gente. Basta a gente ver os seguintes dados, ó. O Brasil tem 55% da
população, 55% da população brasileira, ela é da zona rural. E desses 55%, apenas 1% da população, que são os donos de terras, detém uma grande e vasta quantidade de terras. Então, a maioria fica sem. Então, esses 1% detém 55% das zonas de terra do Brasil. Praticamente, gente. Olha isso, é muita coisa. Porque, gente, 1% da população detém 55% do nosso território, basicamente, de plantação rural. A gente vê novamente a desigualdade social aí, né? Sempre existe, né? E como a Grazi citou, né, isso é consequência do passado. Desde 1534 que a população rural vem sofrendo com essa desigualdade. Em 1850 havia uma lei com denominação de Lei de Terras, que proibia a abertura de novas posses e a aquisição de terras devolutas, a não ser pela compra. Com isso ampliou-se a dificuldade de acesso à propriedade da terra pelos camponeses sem terra. Por outro lado, garantia-se a viabilidade econômica das grandes propriedades, pois só restava para esses trabalhadores a alternativa do trabalho, que a eles era oferecida com o passar do tempo. A situação não tinha melhorado e por isso surgiram diversos movimentos que lutavam pelos direitos dos camponeses. E como foram muitos movimentos importantes, nós vamos citar só os mais importantes. Então, peraí, vamos explicar pro pessoal. Então, quer dizer que as pessoas tinham uma grande quantidade de terra e aquelas pessoas que não tinham nada, elas eram obrigadas a trabalhar para esses fazendeiros, para esses donos de terras, para ter o que comer. Elas plantavam, olha isso, elas plantavam na terra dessas pessoas, moravam, mas elas eram obrigadas a isso, elas não tinham uma vida praticamente. Elas não tinham mais o que fazer, então a única alternativa era o trabalho. Era, na verdade, por falta de opção, né? Elas não tinham a terra, então teriam que trabalhar para os latifundiários. Nada era delas, né? Nem a própria mão de obra. Era tudo dos Elas trabalhavam para se sustentar e dar mais dinheiro, assim, para os latifundiários. Olha isso. Exatamente. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho dos movimentos. Eles ocorrem desde o século XX, desde o início do século XX, na verdade. Mas, com o tempo, os movimentos começaram a ficar cada vez mais expressivos. Na década de 50, 3 movimentos ficaram famosos. Um ocorreu em Porecatu, no Paraná, e os outros em Goiás, na cidade de Trompas e Formoso. Com nomes estranhos, né, gente? Bem estranho, né? Mas se tiver alguém aí ouvindo, beijo pra vocês, viu? Se vocês quiserem que soletre, manda mensagem pelo Telegram, participe. Esse movimento, gente, em 1954 começaram a ficar mais organizados. As Ligas Camponesas foi um deles. Ela teve sua origem em 1954, como eu disse, com os trabalhadores do Engenho Galileia, da Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, SAPPP. Essa é a sigla, gente. Seu objetivo era a luta por distribuição de terras e pelos direitos dos camponeses, por causa de toda a desigualdade que eles sofriam, como a gente falou. Só que, por causa desses objetivos, o proprietário da terra em que viviam começou a ameaçá-los de expulsão, e aí recorreram a um advogado, Francisco Julião Arruda de Paula, que acabou se tornando um defensor dos trabalhadores e teve um papel importante no fortalecimento das ligas. Em 1º de janeiro de 1955, a SAPPP foi legalizada e iniciou seu processo de expansão. Aí, gente, a SAPPP complicado, né? foi se espalhando primeiro pelos estados de Pernambuco e Paraíba, alcançando no início da década de 1960 a representação de 3 estados brasileiros. Com o golpe militar de 1964, o 1964. 64. 64. Vai. O movimento deixou de existir. Então, basicamente, a SAPPP foi um dos movimentos mais importantes. E ela foi se expandindo, só que por causa do golpe... Ela acabou... deixando de existir, né? Acabou, né? Perdeu força, não deu pra continuar. Bel? Bom, gente, por mais que ela tenha deixado de existir e tal, ela conseguiu conquistas muito importantes. Como ampliar o espaço de luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais brasileiros, a desapropriação das terras do Engenho Galileia, que foi o primeiro ato de reforma agrária, né, em 1969, como o Yuri falou, e o Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963, e o Estatuto da Terra, em 64. E ele foi promulgado
mesmo depois do golpe militar. E é no Estatuto que se encontra a lei número 4504, /64. que ela visa promover a melhor distribuição da terra mediante modificações do regime de posse e uso. Ela tem fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural, sustentável e o aumento de produção. Então, ela vem tentando desfazer toda essa desigualdade social que foi se criando conforme o tempo, né? Foram realmente conquistas muito importantes, contribuindo o tempo que a SAPPP agiu, ela conseguiu conquistas muito revolucionárias. Sim, sim. Nesse Nesse pequeno tempo, né? Olha, ainda que foi na época da ditadura militar, gente. Olha essa conquista na ditadura militar. Conseguiu no estatuto, depois do golpe ainda. É algo muito bom. Vamos lá? Então, só que com o fim das ligas camponesas, outro movimento teve que surgir para lutar pelos trabalhadores da área rural. E em 1984, durante o período de redemocratização do Brasil, os trabalhadores rurais se organizaram novamente e fundaram o MST. Alguém já ouviu falar do MST? Movimento de lutas... O movimento Sem Terra. O movimento dos sem terra. Isso. Não, é isso. o Movimento Sem Terra. Esse é bem falado, bem né? famoso, né? É bem famoso. Em sua agenda de lutas estão a reforma agrária, a luta pela terra e a transformação social. E desde a sua fundação, o MST atua através da ocupação de grandes latifúndios e terras improdutivas, construindo assentamentos. Porém, é importante observar que esse é apenas o seu método de ação e não seu objetivo final. Após a ocupação, o movimento realiza pressão para que o Estado ofereça condições de infraestrutura básica, como rede elétrica e outros durante as ocupações. Isso foi o que a gente falou antes, né? Que era o objetivo da reforma, que é, além de disponibilizar terras para quem não tem e tirar de quem não está usando, ou redistribuir, né? Oferecer infraestrutura, né? Para que a pessoa possa utilizar a terra de verdade. Só que nós sabemos que na lei é uma coisa, na teoria é uma coisa, e na prática é totalmente outra diferente. Então, o MST surgiu para defender esses objetivos, para que o que está na lei fosse realmente cumprido. E voltando ao assunto, o MST costuma oferecer apoio às famílias e com a criação de escolas e cursos de formação política e de técnicas de cultivo e agricultura familiar, estimulando a organização dos pequenos produtores rurais em cooperativas. Gente, olha que legal. Um movimento que, além de defender os direitos da população rural, ainda dá educação para as pessoas que querem. Isso é muito bom. Porque a gente sabe que a população rural é uma das partes pobres do Brasil. E é onde, meio que, como eu posso explicar, a desigualdade cresce, porque como as pessoas estão no campo, têm que trabalhar, elas acabam não tendo condições de ir à escola. E esse movimento, ele busca, além de ajudar as pessoas a terem terras e lutar pela infraestrutura dessas terras, busca dar educação para essas pessoas, dar conhecimento para que elas possam trabalhar. Isso é muito bom. Gente, só para fixar uma coisa para vocês. A agricultura é uma das economias mais fortes que a gente tem no nosso país. E, como a Grazi falou, 55% da população é de área rural. São pessoas que trabalham com isso. E vivem na miséria. E é como se não entrasse na nossa cabeça a questão de ser uma das maiores economias do Brasil e também gerar tanta miséria, uma das maiores misérias para as pessoas. Então, é só para ficar bem perceptível essa questão dos latifundiários, para a gente poder ver como o dinheiro, o poder, concentra só na mão de algumas pessoas, que é a minoria, e a minoria da minoria. São pouquíssimas pessoas que têm direito a esse poder, digamos assim, Olha né? o capitalismo aí, minha gente. Exatamente. Quem defende meritocracia e não defende reforma agrária está se contradizendo, porque se você acredita que a pessoa
possa... Todos têm as mesmas oportunidades, né? Porque as pessoas não... 55% da população que trabalha com forma rural, muitas nem têm oportunidade básica, de né? estudar, não tem escolas lá perto, tem que viajar muito para chegar numa escola, por exemplo, uns 20 quilômetros. Em algumas são, principalmente no Nordeste, né, pessoal? Que é onde a gente vê que a maior a concentração de pessoas pobres está ali naquela área, que é meio que esquecida. Não esquecida, mas desfavorecida pelo governo. A gente se concentra tanto nas capitais, né, que esquece que existem as pessoas rurais. E a gente Incrível. depende delas e elas dependem da gente também. Exatamente. Mas Acho que a gente depende mais delas. delas do que elas da gente, na verdade. É. E outra coisa também é que a gente tenta ver as coisas muito longe. Mas, toda essa miséria, todos esses problemas estão acontecendo aqui, no nosso país. E não em lugares tão longe. Por exemplo, estamos no Campo Suzano. Suzano tem uma área rural e você vai lá e é um lugar também que as ruas são de terras, não tem estrutura. Saneamento básico, Não gente. tem, exatamente, entendeu? Não é tão longe assim. Tem coisas do nosso lado. É que a gente não tem tanto acesso, mas as coisas estão do nosso lado na mesma situação. Nova Poá é praticamente formada por zonas rurais. Bem, a gente vai dar um recado aqui do professor. O professor Fábio mandou Tá e-mail pra gente, dizendo que abriu um novo campus em Taraucá, sede própria do campus do IFAC. Será inaugurada nessa sexta, na verdade, dia 27. Unidade com mais de 3.700 metros quadrados irá possibilitar a expansão da oferta de cursos técnicos e superiores para atender a regional. Então, gente, de Taraucá, vamos ficar esperta, viu? Vamos fazer inscrição no processo seletivo. Novas oportunidades de curso, aproveita as oportunidades, nem sempre vocês têm. E é isso aí. Opa! Então, gente, agora nós iremos para um pequeno intervalinho e em seguida iremos falar um pouco do INCRA e ver argumentos contra e a favor da reforma agrária. Mandem mensagens pelo Telegram, @ouvinte federal e participe do programa. Beijão, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Beijão. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. Por isso eu vou me cuidar. O Zika vírus não vai me achar. O Zika vírus não vai me pegar. Um repelente eu vou passar. Meias compridas e roupas longas. Eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar. Um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele tão vermelha. Ninguém vai me machucar. Meu bebê vou proteger. Quando ele aqui chegar, é o amor que vai vencer. É o amor que vai vencer. Quando ele aqui chegar. Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas representam o custo real da produção de energia do país. E é simples, se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras tarifárias, você vai poder controlar melhor os seus gastos e praticar ainda mais o consumo consciente. Quer saber mais? No site da ANEEL ou da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar.
Consumo consciente de energia. Levante essa bandeira. Abrade e ANEEL. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Agora sim. Desculpa, Peraí. gente. E Gente- estamos de volta, pessoalzinho. Com Tudo bem com vocês? mente aberta. De novo. É o programa que fala sobre temas da atualidade e a gente debate sobre isso. E a gente estávamos falando antes do intervalo de reforma agrária. Então, o pessoal que chegou aí agora, vamos falar agora sobre o INCRA, gente. Alguém já ouviu falar do INCRA? Não. Dessa vez não. Então, o INCRA ele é o órgão federal responsável por executar a reforma agrária. E ele foi criado em 1970 e atua em todo o país através de 30 superintendências. E ele fiscaliza a lei da reforma agrária, vê se ela está sendo cumprida. E vê se ele monitora se essa lei realmente está sendo cumprida. Gente, o INCRA já ajudou 1.346.798 famílias. Isso é o que as pessoas. Isso que é o site tem contabilizado. Mas eles podem ter ajudado muito mais gente do que isso. 1.346.798 famílias assentadas. Famílias assentadas são famílias que vivem em conjunto de unidades agrícolas independentes entre si. E desde o início do Programa Nacional da Reforma Agrária, cerca de 1 milhão de famílias vivem atualmente em assentamentos reformados. Olha que legal, a gente consegue ver pelo menos que está sendo cumprido, que tem um órgão para monitorar, pelo menos para isso. O INCRA é um órgão federal, né? Não é um movimento, igual o MST. Ele é o Só pra órgão que deixar fiscaliza, claro. tá, gente? Deixar claro aqui. Agora, ok. Microfone. Ok, vamos ao porquê das pessoas serem a favor da reforma agrária. Para os defensores dela, ela é necessária para promover a justa divisão de terras em todo o território. E assim pegar aquelas terras improdutivas dos fazendeiros que não estão sendo utilizadas e desapropriá-las para que os camponeses usufruam delas. Então é basicamente o que a gente falou. O governo vai redistribuir as terras, justamente, até pro crescimento do país, né? Se você tem uma terra que não tá usando, não vai dar lucro pra nada, tá parada lá, tá servindo pra nada. Sei lá, se tiver água parada lá, ninguém vai saber. Redistribui isso e torna útil. É uma coisa boa pra todo mundo. É dando moradia pras pessoas, né? Exatamente. Bel. Bom, agora o microfone. Bom, agora em contrapartida, a gente vai falar um pouquinho de quem é contra a reforma agrária. Eles alegam que a possível ameaça de perder suas terras faria com que os fazendeiros perdessem a vontade de investir. E assim, causando um grande impacto na economia. Vimos bastante desse impacto na economia em 29, né? A Grande Depressão, é claro que foi em New York, mas ela afetou todo mundo, afetou né? o mundo inteiro. Então, é uma preocupação, assim.
Continua, Grazi. Então vamos lá. Gente, depois de tudo que nós pesquisamos e informamos vocês, a gente quer saber se a reforma agrária deveria continuar ocorrendo e se o governo deveria continuar desapropriando terras inutilizadas de fazendeiros para doar para os camponeses. Vocês mandem aí pra gente, vamos conversar sobre isso. Mensagens no Telegram, a gente vê pelo tablet. É @ouvintefederal, viu, gente? Então vamos lá. Opiniões? Beleza. Pelo que a gente pesquisou da reforma agrária, ou eu, na verdade, a reforma agrária, ela ajuda bastante gente. É claro que qualquer um que tenha um território lá, que comprou, aí, eu não sei porque alguém faria isso, falou, vou comprar, vou deixar aí parado. Ninguém gostaria de perder esse território, acredito eu. Mas é basicamente para o bem maior. Você tem, por exemplo, o Estado, ele é... ele é obrigado a fazer o país se desenvolver. Então, se você tem um espaço de terra lá que você não está usando, o certo seria usar, dar lucro. Se trabalhar, não igual a frase do Temer, tipo, não pense em crise e trabalhe, mas trabalhar porque quem faz o que faz a humanidade é o trabalho. Então, nós crescemos por isso, desenvolvemos por isso. Além da indústria bélica, desenvolvemos também por questão de sobrevivência. Nossa tecnologia, nosso modo de viver. Além disso, é uma questão de ética e moral, dependendo da sua, entendeu? Ajudar pessoas que não têm pra onde ir, não têm o que comer, vivem na miséria. Pode dar um trabalho pra elas, um trabalho digno, não só deixar elas viverem nas suas terras pra elas trabalharem e vocês receberem lucro. Estão entendendo? É a minha posição com a reforma agrária. A reforma agrária vai ajudar bastante. O que eu acho do MST... Não, o que eu acho da reforma agrária é que tem o lado extremo e tem lados extremos, né? Tem duas extremidades. E eu sou contra todo tipo de extremidade. Então acho que você tem que ficar naquela. Não ser muito extremo, nem ser muito... tô nem aí. Tá entendendo? Então, gente, deixando a parte econômica de lado, você pensar que você tem um pedaço de terra e deixar lá mofando, entre aspas, né? Deixar lá sem usar. Pegando dengue. Quando tem pessoas que necessitam, é muito egoísmo, né? É você pensar com muito individualismo. E o individualismo é uma das coisas que vai levando a gente pro fundo do poço. Em todos os sentidos. Você olhar, pensar só em você passa por cima de todo mundo, você coloca só aquilo que é prioridade pra você, e o que é prioridade pra você pode não ser pro outro, porque elas são relativas. E essa é a parte deixando um pouquinho a economia de lado. Agora, trazendo a economia, você ia gerar muito mais lucros, você ia ter muito mais produção usando essa terra que tá sem usar para poder plantar, e você gerar trabalhos também, né? Mas não só trabalhos, você ajudar as pessoas a resgatarem um pouco da dignidade que elas não têm, porque não tem nem um lugar próprio para morar. Não tiveram oportunidade. Exatamente, tem que ficar prestando contas. E é muito complicado pensar nisso também, né? Aí tem um argumento que, inclusive... Não é um argumento, mas é uma coisa que a gente estava conversando, inclusive, com o professor esses dias. E ele falando que... Ele não sendo contra nem a favor, mas a gente só debatendo, né? Que ele falou que uma coisa que esses latifundiários podem alegar é que não necessariamente eles vão plantar, mas eles vão construir alguma coisa ali. E essa divisão de terra se perde novamente porque eles alegam que vão construir algo, né? E outra coisa também, que talvez eles não queiram dividir a terra, é porque o lucro, ele se divide. O latifundiário não quer que o lucro se divida. Aí vem, novamente, o individualismo. Ele quer que o lucro permaneça na mão dele e não na de outro. Por quê? Porque o outro, como a gente trata dinheiro como sinônimo de poder, infelizmente, o outro vai ter poder assim como ele, né? Então, eu acho que é isso. Grazi? Então, gente, o governo, ele é obrigado a dar suporte para essas pessoas. Tá nos direitos civis, que toda pessoa tem que ter moradia, alimentação, saneamento básico e um sistema de saúde.
E como é que essas pessoas têm moradia? Como é que essas pessoas deveriam ter tudo isso se elas não têm nem moradia? É obrigação do governo. É obrigação do governo dar suporte para isso, para eles. E para isso criou o projeto da reforma agrária. E por que não doar, comprar esses terrenos dos latifundiários e doar para as pessoas que estão precisando? O terreno ele está lá parado, não está sendo utilizado. Por que tanto egoísmo assim? Como a Bel disse, as pessoas são muito individualistas. E o mundo não pode continuar a ser desse jeito. Nós vivemos em sociedade. Se a gente só for pensar em nós mesmos, vai acontecer que vai ter um conflito de interesses maior do que já tem. E aí nós não vamos se desenvolver. Eu quero complementar o que a Bel disse. As pessoas são muito individualistas e acaba que o latifundiário não quer dividir o lucro, não é? Exato. Nem as terras. Isso é um argumento, para reforçar que eu vou voltar a falar. 1% da população tem 55% das terras. Da terra. Então, é verídico, gente, é um fato. É uma coisa absurda. É individualista mesmo. Outra coisa que eu queria falar é que a gente estava conversando com o professor Barão, da aula de biologia e outras. Pra gente, aula de biologia, aqui no campus de Suzano. E um argumento que ele falou é que, por exemplo, o que a Bel falou, né? Eu vou construir alguma coisa aqui e agora eu não tenho verba pra construir. Se você tem 1% de... você tem 55%... Não, nem todos têm, né? Mas se esse 1%... Você tem um terreno muito grande, né? Você tem um terreno muito grande, é latifundiário, você realmente não tem verba pra construir o que for nessa terra? É sério mesmo? Essa é a desculpa, não ter verba? É uma coisa meio irracional, assim. Gente, só pra deixar claro, ele não foi contra a reforma agrária, tá? Foi só um argumento que ele falou que talvez os latifundiários possam usar isso pra quebrar o movimento. Nós todos somos a favor, tá, gente? A gente é a favor das pessoas terem lugar onde morar e terem um terreno para cultivar, para se autossustentar. Entrando um pouquinho no mérito do MST, eu acho que os movimentos, a gente tem sempre interesses por dentro também, né? Todo movimento tem, gente. Exatamente. Então, eu sou super a favor da reforma agrária, mas ela feita de forma limpa. Porque quando você tem um movimento que talvez... Não sei, não vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes, mas quando você tem um movimento que não é muito limpo, essas pessoas não são favorecidas. Elas continuam na mesma. Infelizmente, elas continuam na mesma e aquilo fica de fachada. Então, eu nem quis entrar no mérito do movimento, mas só da reforma agrária, porque ela é necessária. É por isso que o INCRA tá aí, gente, porque ele tem que supervisionar para ver se isso está realmente se está sendo realmente cumprido. Se as pessoas realmente elas estão recebendo terra e usufruindo delas. Eu quero entrar na questão de que isso não acontece só no Nordeste. Não, acontece só no Nordeste, porque é zona rural. Aqui também, mas... Aqui não, mas isso acontece em toda a zona rural do país. Muito mais lá. Só que você, por exemplo, que vive em cidade grande e tal, fala, a reforma agrária não vai me afetar em nada tal, eu não tô nem aí pra esse povo. Gente, afeta a agricultura muito. Do país, gente. Afeta na sua economia, por exemplo, o seu salário. Afeta na sua alimentação. Afeta... a sua volta, você pensa que é tão longe de você assim? Não é tão longe de você assim. De onde você acha que vem toda a matéria-prima que, por exemplo, move a cidade? Vem de lá. Cana-de-açúcar, né, gente? Quem lembra? Reforma agrária, ela vai, de acordo com a teoria, vai melhorar a produção do país. A gente vai ter mais espaço para cultivar, a gente vai ter mais movimento e, além disso, vai ajudar as pessoas que não tiveram oportunidade. Gente, só um último comentário. Quem fala que a reforma agrária não vai afetar, só lembrando que é uma das maiores economias, a agricultura é uma das maiores economias brasileiras. Então, ela afeta diretamente na tua vida. Na economia brasileira, como o Yuri disse, na tua saúde, na sua alimentação, porque sempre tem um alface na tua mesa, um tomate, você precisa disso. Qualquer comida, né? Então, entra em vários assuntos, em vários aspectos. Então, sim, afeta. E
Yuri também falou, né, que não é tão longe assim. Então, a gente tem que saber ver isso também. E outra coisa, as pessoas não dão muita importância na questão do assunto da reforma agrária ou até mesmo da agricultura. Mas, como assim? É muito importante isso. É porque é muita falta de informação que eles têm, né? Na verdade, a nós não é muito incentivado buscar informação, né? Em todos os sentidos. Então, tem sempre que partir do nosso lado, de nós mesmos. Então, um conselho que eu dou a todos é busquem sempre a informação. Se você estiver com dúvida, busca. Não vamos ter aquele senso comum que nós vemos nas redes sociais, né? Exatamente, porque a questão, a fim mesmo, a fundo, ela se perde, ela entra num senso comum e você acaba formando opiniões baseado no que pessoas que não têm formação, não têm conhecimento falam. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, busquem esse conhecimento porque é muito importante. Esqueci o que eu ia falar. Mais uma coisa, acaba que a gente, como a Bel falou, a gente acaba não recebendo informação. A mídia, como a gente já falou da influência da mídia na sociedade em um dos programas, a mídia ela acaba trazendo mais problemas de fora do que os de dentro. Quantas vezes vocês já viram o MST na televisão, ou os problemas que a gente acabou de apresentar pra vocês aqui, ou essa informação de que apenas 1% da população possui 55% das nossas terras? Eu nunca vi na televisão, eu nunca vi em certas emissoras que eu não vou comentar aqui. Eu nunca vi. A gente acaba vendo, por exemplo, o ataque em Paris, não menos importante, mas é outro país. A gente tem que se preocupar primeiro com o nosso. Ataque em Paris, ou, por exemplo, a guerra do Oriente Médio. Então, a gente acaba não vendo... É importante também, mas a gente tem que ter consciência dos problemas do nosso próprio país. Porque a gente acaba desviando o olhar para outros lugares, não vendo o problema na nossa própria vida, porque afeta a nossa vida diretamente, afeta tudo. Então, se você tá reclamando, por exemplo, minha vida tá ruim, meu salário tá pouco, a comida, o país é ruim, você não tá vendo quais são os problemas, você não tá lutando para melhorar, você tá sendo manipulado, você é alienado. É a palavra, né? Então, deixa eu só complementar o que o Yuri estava dizendo, gente. Não é que nós não devemos ter informações sobre os outros países ou nada assim. É que nós devemos primeiro parar para analisar a nossa volta. Ocorrem muitas manifestações sobre a reforma agrária. O problema é que a mídia, ela abafa isso. Ela acaba trazendo notícias envolvendo outros países e não fala desse pessoal que está sempre lutando em busca de uma moradia, gente. É incrível, é em busca de uma moradia e do seu próprio sustento. Então, a gente tem que ficar bem atento a duas coisas: a não cair no individualismo e ficar atento à globalização. Porque a globalização, ela meio que te força a olhar só para um lado. Então, por exemplo, a gente se importa mais com a economia dos Estados Unidos do que do próprio Brasil. Não que isso seja errado, porque é a maior potência mundial. Então, a gente precisa se preocupar com a economia deles para se preocupar com a nossa. Mas tem que tomar cuidado para não cair no individualismo também nessa questão, por exemplo, de Paris ou das guerras. A gente tem sim que olhar, porque não estamos nessa situação, entendeu? Então, a gente tem que olhar. Mas eu acho que todo mundo tem capacidade, a gente não pode subestimar as pessoas. Todo mundo tem capacidade de poder olhar para todos os lugares. A gente tem que exercitar isso e deixar o individualismo de lado. É isso aí, pessoal. A gente vai estar sempre trazendo para vocês o que outros programas não trazem. Trazer problemas de verdade para vocês pesquisarem mais a fundo. A gente vai apresentar para vocês. Problemas atuais, gente. Não são problemas. A gente vai tratar sobre assuntos da atualidade, principalmente os que são um pouquinho mais polêmicos. É um pouquinho mais voltado pra sociedade, na verdade, né? O que eu quis dizer. Então, gente. É isso aí, vamos acabar? Por hoje é só, pessoal. Curtam a nossa página, a página da rádio. No Facebook. E acessem o site, vejam os últimos programas. Façam perguntas, sugiram temas. A gente tem uma grade de temas, a gente pode alterar a hora que a gente quiser. Então,
Peçam sugestões. Enviem sugestões. E peçam programas e tal. Ou mandem Participem um oi, mais, participem. A gente gosta de saber o feedback de vocês, que é uma motivação. Então é isso, gente. Beijinho, viu, lindos? Até Beijos. semana que vem. Até mais.